Então, em continuação das reflexões, dos estudos da noite, enquanto o trabalho que inicia ali na sala de desobsessão, onde as pessoas que vieram em busca do tratamento espiritual estão aguardando para ser chamado, nós vamos desenvolvendo uns estudos em torno do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar a respeito das vidas sucessivas, da reencarnação, E no Livro dos Espíritos nós temos duas partes que tratam desse assunto. No capítulo 4, a respeito da pluralidade das existências, e também lá no capítulo 7, a respeito do retorno à vida corporal. É o mesmo assunto, com perguntas diferentes, mas com a mesma finalidade de esclarecer qual é o objetivo da nossa estadia num corpo físico. Então, para isso, para que nós possamos melhor reter em nós essas luzes que a espiritualidade materializa para nós, vamos entrar em comunhão conosco mesmo, buscando Deus dentro de nós, através da oração, agradecendo a Deus pela vida, pela oportunidade da encarnação, que não está fácil, nesses tempos de hoje. A nossa estadia no corpo está mais demorando, e assim nós podendo melhor absorver os objetivos dessa estadia aqui. Que o Senhor seja sempre a nossa inspiração para esse assunto e para todos os assuntos que a alma necessita para a sua evolução. Que o Senhor Jesus, nosso divino mestre, abençoa-nos a todos, encarnados e desencarnados, agora e sempre. Que assim seja. Então, nesse capítulo 4, nas questões das 166 a 170, Allan Kardec pergunta aos espíritos a respeito da reencarnação. Vamos rever, porque a maioria já estudaram, já debruçaram sobre esse assunto diversas vezes, para compreensão. A questão 166, Allan Kardec pergunta: como a alma, entendendo a alma, o espírito encarnado? Quando a gente lê no Livro dos Espíritos ou numa obra espírita, espírito, com letra maiúscula, está falando de uma individualidade fora do corpo físico. Quando fala a alma, está falando de uma individualidade encarnada, um espírito encarnado. Foi a maneira que Allan Kardec achou para que a gente entenda quando somos alma, mas na verdade somos espírito o tempo todo. Nós vivemos uma vida espiritual num corpo físico ou fora dele, no corpo pré-espiritual, nessa dimensão terráquea ou onde Deus nos colocar, oportunizar para que nós estejamos, mas sempre seremos espíritos. Foi assim que nós fomos criados, e Deus, vendo a necessidade do nosso progresso mais depressa, criou a matéria e nos inseriu nela, para que a gente possa fazer esse exercício de evolução. Então, na questão 166, como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea pode acabar de se depurar? Então, numa vida só, até mais a Regina estava comentando, às vezes uma vicissitude nossa, um defeito, depois que nós despertamos para a correção, às vezes leva 1000 anos, 10, 15, 20 existências corpóreas e as existências, e nós continuamos existindo o tempo todo. Então a gente coloca a existência, vidas. Eu tive 10 vidas. Não, a gente tem uma vida só. É só uma maneira de dizer: eu tive 10 encarnações para resolver o problema, por exemplo, do melindre, que é um corrosivo contra a nossa evolução moral na vida. Melindre é aquilo que eu tenho dó de mim,
eu acho que eu sou, né, o último biscoitinho do pacote, e que o outro não pode me criticar, ou não pode ver um defeito em mim, que eu me melindro, me afasto. Isso é muito ruim, principalmente para o indivíduo, mas também para toda a relação, seja ela uma relação íntima, familiar, comunitária, tudo, ela corrói, né? Isso é advindo, por exemplo, de uma imperfeição grave nossa, o orgulho. Só melindra quem é orgulhoso. Por exemplo, a gente nunca viu uma passagem em que Jesus estava melindrado, né? Porque já estava livre dessas coisas, desse mundo, dessa condição nossa de orgulho, vaidade, essa coisa toda. Então, como que a alma, que não deu conta de se depurar, ela faz? Qual que é o processo que Deus escolheu para que ela possa depurar? Submete-se à prova de uma nova existência. Então, e tem uma coisa bem grave na nossa educação religiosa, é a culpa. Por exemplo, se nós vem progredindo como ser espiritual desde o princípio, então nós já estivemos sujeitos, né, de exercer a violência, até por necessidade de sobrevivência mesmo. Por exemplo, se a gente pegar os animais e dar uma olhada selvagem, a brutalidade que é a vida selvagem uns com os outros, por questão de sobrevivência, e isso fica impregnado no espírito. E para a gente desmanchar isso aí, e desmanchando isso, adquirindo um jeito diferente de viver, de estar e de ser, leva tempo. E o que aconteceu com as religiões? Nos culpa, nos ensinou a nos culpar. Os espíritos informam que no inferno está mais cheio de espírito culpado do que de criminoso, do que realmente criminoso. Porque diante dos olhos de Deus, tudo é seus filhos. A gente é que separa. Quando o indivíduo não está sujeito às normas de uma comunidade ou de uma sociedade, ele está à margem, ele é marginal, ele vive marginalmente daquela sociedade, e ele é excluído, é castigado, é feito um monte de processo para que ele não prejudique a harmonia de toda aquela comunidade, mas é questão de costume, de visão, e é uma brutalidade também, salvos os casos que não dá para conviver, né, por questão de sobrevivência, porque o indivíduo ainda traz mais vivamente no seu espírito essa necessidade de brutalidade, de destruir o outro para sobreviver, mas ele também está em processo de evolução. Basta o despertar, o cair em si, isso que nós estamos fazendo, caindo em si, despertando a nossa consciência para arrumar tudo isso aí, e a gente ter uma vida mais feliz. É essa a proposta do Evangelho, é essa a proposta do Espiritismo. Em nos esclarecendo, a gente vai desvencilhando das culpas, assumindo a responsabilidade, que é diferente de culpa, né? A gente vai assumindo a responsabilidade, e com a responsabilidade a gente vai se corrigindo. A culpa não, a culpa a gente só se castiga, aí a gente não se perdoa, não nos perdoamos, e fica muito difícil para perdoar o outro, porque aí a gente quer exigir uma perfeição no outro que a gente não tem. Então veja a importância que é o esclarecimento. Por isso que Jesus nos informou que quando a gente vai conhecendo a verdade, a própria verdade vai nos libertando dessas coisas, né? Então, submete-se a uma nova existência no corpo físico. Quantas? Né? A gente vai ver aqui. A letra A da questão 166, Allan Kardec faz 3 perguntas em cima dessa. Ele se coloca no nosso lugar e ele desdobra essa questão. A letra A: como a alma cumpre essa nova existência? É pela sua transformação como espírito?
Aí eles respondem: ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso é necessária a prova da vida corporal. Quem fere com ferro, não é com ferro que será ferido? Então, nosso desencontro no corpo físico, nós iremos fazer o encontro no corpo físico. Os nossos desacertos, como o espírito na erraticidade, a gente vai fazer esse acerto na erraticidade, e assim sucessivamente. Por isso que a gente fica aqui e fica lá. É como o aluno na escola, né? Não tem o período de férias, e ele fica à toa quando os pais é responsáveis. Aqui tem muitos pais aqui, tem as tarefas, às vezes não daquela matéria efetivamente, mas tarefas educacionais, tarefas recreativas e tudo mais, né? Não é assim que vocês fazem com os filhos de vocês? É assim. E assim também é Deus em nossas vidas. A letra B: a alma passa então por várias existências corporais? Sim, todos nós temos muitas existências corporais. Os que dizem o contrário pretendem vos manter na ignorância em que eles mesmos não se encontram. Esse é o desejo deles, e geralmente é por conta dessa explicação que ele faz: por não saber e ser orgulhoso e vaidoso, ou por achar que existir em diversas circunstâncias e em diversas posições sociais irá prejudicar a minha imagem, soberba. Eu digo: não tem, e começa a pregar, falando claramente, negando até as próprias falas de Jesus, e dizendo que é cristão. Letra C: parece resultar desse princípio que a alma, após ter deixado um corpo físico, toma outro, ou seja, que ela reencarna em um novo corpo. É assim que se deve compreender? Sim. Ó, o Luca, o Mateus. Luca não, Luca é meu vizinho, que agora o pessoal está colocando o nome dos filhos sem o plural, né? Era Mateus, agora é Mateu. Era Lucas, agora é Luca, né, Luca? Aí de volta, não lembra nada do seu passado. Ainda bem, né? Quando ele dá uma lembradinha dá trabalho, né? Então, eles respondem: é evidente que é assim. Toma um novo corpo, uma nova criatura, mas o espírito é o mesmo, aquele que deixou tarefas para ser feitas, e outras, talvez espíritos missionários. Quem sabe quem é o Mateus? Nenhum de nós é aquilo que Jesus falou. O espírito é como o vento, ele sopra e a gente não sabe de onde veio e nem para onde vai. O corpo não, o corpo a gente sabe de onde veio. Se fizer os exames que a ciência hoje nos faz, vai identificar que é filho da mãe dele e do pai dele, do corpo. Agora o espírito, quem é? Nenhum sabe. Por mais que ele possa informar: eu fui, fala 3, 4 encarnações passadas, a gente puxar a ficha, mas a gente não sabe quem é esse espírito, porque ele é como o vento que Deus soprou. Questão 167: qual é o objetivo da reencarnação? Expiar, quer dizer, sofrer na pele aquilo que a gente fez. Melhoramento progressivo da humanidade. Então a gente evolui como nação, como humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça divina? O exemplo que nós estamos olhando ali, ó, perfeitinho, bem cuidado, nasceu num lar acolhido. Quantas outras crianças, outros espíritos que entram na vida corporal sem esses recursos? E onde estaria Deus e a justiça divina? Então, cada espírito traz consigo as suas características, as suas necessidades. Muitos nascem nesses lugares difíceis para dar lição, para mostrar para a gente que é possível superar, mesmo nascendo
um lírio lá no lodo, mas é capaz de florir e perfumar todo o pântano. E assim também é a vida humana, né? 168. O número das existências corporais é limitado, ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência corpórea, o espírito dá um passo na estrada do progresso. Quando se despoja de todas as impurezas, não mais necessita das provas da vida corporal. E isso leva tempo, né? E para que pressa, se somos seres imortais? Antes, quando a gente não tinha consciência, a gente não sabia, mas a gente já era um princípio espiritual, estagiando no mineral. Depois vai saber quanto tempo a gente começou a estagiar. Esse princípio inteligente começa a estagiar no vegetal, depois no animal. Aí quando a gente chega na fase hominal, a gente ganha 2 presentes: a consciência e a responsabilidade. A consciência de si mesmo, a gente já começa a buscar o Criador, já sabe, né, por mais atrasado e remotamente que a gente seja, a gente sabe que tem um ser, né, começa cultuando o sol, a lua, os astros, achando que mas buscando o Criador. E nós estamos nesse estágio hominal, mais ou menos intermediário. Tem muito para ser evoluído. 169. O número das encarnações é igual para todos os espíritos? Então, se fosse igual, era predeterminado, né? Vai ter 1000 existências. Então, na questão anterior já falou que não. Nós vamos ter existências tantas quantas for necessárias. Não. Aquele que progride rápido, de muitas provas se poupa. Olha a importância do esclarecimento. Quando a gente está esclarecido, a gente deixa de fazer muitas coisas que a gente fazia, que achava que era natural, e que prejudicava-nos e que prejudicava toda a comunidade da que a gente vivia. Porque as coisas só é boa realmente quando é bom para mim e para todos, inclusive para o meio ambiente natural que eu vivo. Aí a gente pode fazer aquilo com bastante vezes repetida. Mesmo assim, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então aquilo que nós estávamos falando, para que pressa? Se o progresso é infinito, praticamente infinito. Haroldo afirma que o progresso fica bom mesmo depois que a gente se torna espírito puro. Aí que o progresso anda mais célere, né? 170. Em que se torna o espírito após a última encarnação? Vamos supor que um de nós aqui é a última encarnação. O que torna esse espírito nessa última encarnação? Não tem mais necessidade. Espírito bem-aventurado é um puro espírito. Aí ele só vai reencarnar em questões de missão. Nós temos um exemplo que veio aqui na Terra, que é o inspirador de toda essa obra espiritual, Jesus. E ele já era espírito puro, porque ele mesmo afirma: antes que vós mesmo existisse, eu já era. Olha para vocês verem, dá para animar a gente, né? Então um dia nós também seremos. Por isso que a gente não pode desanimar diante das dificuldades, porque elas é que nos faz mexer, e essa mexida é que faz a gente transpor aquela dificuldade. Não é assim? Tinha coisas que quando a gente era bem jovem era impossível fazer sozinho, e hoje aquilo, a gente olha para aquilo e ri. Deve ser assim também quando a gente virar espírito puro. Quando a gente ficar bem melindrado, quando a gente vê alguém bem melindrado, a gente vai rir, igual os nossos pais riem
das birras que faz para ter alguma coisa, chamar atenção, alguma coisa assim. Não é assim? Então, os pais é o espírito puro, a criança é nós hoje, como seres espirituais, fazendo tudo isso aí. Nós vamos lá para a questão, para as outras lá, que ela é muito importante, e depois, a respeito do retorno à vida espiritual, nós vamos fazer só 3 delas. Os espíritos sabem a época em que irão reencarnar? Então, quando nós estamos nas erraticidades lá, será que a gente sabe qual a época que a gente vai reencarnar? Eles apressentem, como um cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que deve retomar um corpo. Como sabeis que tendes de morrer um dia, mas sem saber quando isso acontecerá. Isso aqui ele está falando da massa, da geral. Tem as individualidades que é diferente. Aqueles que já têm condições, inclusive de pessoas encarnadas que sabem quando vai morrer. Nós temos diversos exemplos. Vou citar 2, Chico Xavier e Ivone do Amaral Pereira. Ele sabia. Ivone passa uma mensagem para o seu amigo, despedindo e dizendo que ia fazer uma viagem às 22 horas e não sei quantos minutos lá, naquela época. E a pessoa falou: então tá bom, vai com Deus. Depois, meu Deus, ela vai morrer. Que viagem é essa marcada, né? No dia cedo, a notícia. Ele liga e ela tinha desencarnado no horário que ela tinha falado. E Chico Xavier também, né? E ele, trabalhador como foi, ele pediu para que ele fosse num dia de alegria para todos os brasileiros. Foi quando o Brasil foi tetra, né? Alguma coisa assim, né? Estava todo mundo intertido lá com a Copa, e ele, né, voltou para as origens. A letra A da 330. A reencarnação é então uma necessidade da vida espiritual, como a morte é uma necessidade da vida corporal. Veja aqui, né? Olha nossa ignorância, né? A gente acha que a morte é o fim. É uma necessidade da vida corporal, a morte. Certamente assim é. Eles responderam. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação, né? Há os que nunca pensam nela. E quantos de nós encarnados que nós não pensamos e nem gostamos de falar na morte? Quando a gente fala nesse assunto, não gosto de falar desse assunto, não gosto nem de pensar nisso. Você viu que a gente é a mesma coisa, estando no corpo ou fora do corpo? Não é o corpo que pensa, é o espírito que age, pensa. Então, nós somos seres espirituais o tempo todo, que mesmo não a compreende. Tem uns que nem compreendem. Isso depende de sua natureza mais ou menos adiantada. Para alguns, a incerteza em que se encontra sobre o futuro é uma punição. A incerteza também da existência, da continuação da nossa existência, também não é uma punição para nós aqui? Não traz um sofrimento? A gente não sabe, e aí morre de medo de morrer, todo dia, né? E a gente não tem certeza, vai morrendo aos poucos, até adiantando, por medo de morrer, por conta dessa incerteza. Isso não é uma punição para o espírito? Para a alma? O espírito pode apressar ou retardar o momento de sua reencarnação. Pode antecipá-lo, solicitando-o com intenso desejo. Pode igualmente retardá-lo, se recua diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes, mas não o faz impunemente. Sofre com isso, como aquele que recua diante de um remédio salutar capaz de curá-lo. Quando nós também abreviamos a nossa estadia no corpo físico voluntariamente, nós não sofremos a consequência? Quando nós também retardamos, ficamos teimando em não querer reencarnar, a gente sofre as consequências no mundo espiritual, porque Deus sabe o momento, tem as leis que regem tudo isso aí, e a gente não é capaz de fugir das leis divinas, não é capaz. 333.
Caso um espírito se sentisse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, é aquele estado que não é capaz de elevar para mundos celestes, mas que está no mundo espiritual, está errantes em torno dessa psicosfera terrestre. Então, entre os espíritos errantes, e não tivesse a ambição de se elevar, poderia prolongar esse estado indefinidamente? Então, eu estou com a vidinha mais ou menos, a gente podia fazer isso, né? Não, participo da classe média, eu tenho tudo, não estou querendo morrer não vou morrer não, eu não quero morrer. E a gente faz esse processo de retardando, busca todos os recursos, que é naturalmente, né? E os espíritos também fazem isso. Aí, isso pode ser indefinidamente? Não indefinidamente. O progresso é uma necessidade que o espírito sente, cedo ou tarde. Todos devem se elevar, eis o destino de todos. Isso aqui dá para a gente fazer uma comparação. Procura uma pessoa de 100 anos, 105 anos, por mais a riqueza que ela tenha, por mais conforto que ela tenha, procura se ela tem vontade de morrer. Ela vai dizer que tem. Eu tinha uma tia que desencarnou com 92 anos. Tenho uma tia, né? Ela ainda é minha tia. Ela disse que até uns 80 anos estava beleza, mas disse que depois estava arrastando. E ela falava que ela tinha vontade de ir. E ela foi, né? Como naturalmente todos nós iremos. Então é assim também. O espírito, quando está na erraticidade, uma hora ele tem que reencarnar. Aonde? No mundo adequado para esse espírito. E para fechar, nós vamos fazer uma leitura, praticamente uma leitura, porque o tempo já não dá mais. No livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 110, o título é Vidas Sucessivas. Esse livro foi escrito por Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, como sempre, ele pega uma parte de um versículo e traz para nós. Está no capítulo 3, versículo 7 de João. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Quem disse isso foi Jesus. Não te maravilhes se alguém te dizer que vai ser necessário nascer de novo. É natural, é o que Jesus está falando. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. Veja só, quem tem sede de conhecimento, ele não fica parado, ele vai buscar. E Jesus nos asseverou que quem busca, encontra o que quiser, né? Aí a gente tem que analisar o que eu estou buscando. Porque não dá para mim saber o que o outro está buscando. Eu não sei do sentimento dele, porque essa busca é pelo sentimento. O restante só é um movimento desse sentimento, né? A reencarnação é lei universal. E se é lei divina, não tem como a gente derrogá-la. No encontro do clero, do alto clero, igual foi feito em Nicéia, né? Em 1600 e pouco, tirou a reencarnação do clero. Se ela, a existência terrena, representaria turbilhão de sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça, aquilo que nós vimos no Livro dos Espíritos. Sem a compreensão ou sem a lei da reencarnação, a existência terrena representaria um turbilhão de injustiça e desordem. À luz de seus esclarecimentos,
entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Por que eu estou passando por isso? Por que hoje eu tenho como companhia uma pessoa totalmente desequilibrada? A gente vai ver que é através desse esquecimento do passado e da bondade divina, aonde o amor, ele tem que ser vivenciado e vivido por todos, cedo ou tarde, e aí Deus nos impõe, através dessa lei, o reencontro com aquele que eu desequilibrei no passado. Hoje eu tenho que ajudá-lo. Ou quando, por exemplo, ontem a gente estava vendo no estudo, a questão da idiotia. Um ser que nasce pequenininho, depois cresce, mas sempre ali como se fosse uma criancinha, dependente de tudo, desde bebê, incapaz de falar, de andar, muitos até de respirar, tem que pôr até aparelho para continuar vivendo, né? Totalmente dependente. Então aquele grupo de família ali, que está ali envolvido naquele, tudo tem o porquê, os porquê daquele reajuste. E aquele espírito, talvez ele, por ter sido inteligente demais, enganou, construiu enganos e muitas coisas, e hoje ele vem naquela condição para ele refletir. Ali naquele corpo físico tem um espírito, um ser amado por Deus, tão amado que ele vem preso num corpo físico para ele ter um período de refazimento, e a hora que ele sai do corpo físico ele retoma as suas condições espirituais e avança, às vezes milênios, numa encarnação às vezes de 10, de 20, de 30, de 40 anos, e a gente fica do lado morrendo de dó, um sentimento baixo, em vez de agradecer a Deus e pedir a Deus sempre força para essa família, para esse grupo familiar, para que eles estejam sempre dispostos e unidos para vencer mais essa etapa, né? Por conta da falta do esclarecimento. Por isso que o esclarecimento é importante. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela sua condenação à morte ou a sofrimentos prolongados. Entre nós, então, quando alguém comete um crime, a gente manda ele para essas condições, não é? A providência divina, todavia, corrige amando. Pergunta para essas mães, ou para esses pais que receberam esses filhos nessas condições, se eles o amaram, essas criaturas. Basta ir no dia da despedida, né, do corpo físico, né, no velório, a gente vê o choro doloroso, de saudade, de poder ficar mais um pouco com aquele ente querido. Então a providência divina, ela nos corrige amando, não é odiando igual a gente faz. Alguém comete um crime, a gente comete mais crimes ainda. Só somos covardes, não damos conta de realizar, né? Mas a gente quer condenar a morte, quer fazer pior. É só olhar o nosso sentimento quando a gente vê a notícia que alguém desequilibrou e cometeu um grande crime, para ver se a gente não faz aquele processo aqui do parágrafo anterior. Não encaminha os réus a prisões infectas e imundas. Então Deus, todavia, corrige amando, não enviando os réus a prisões infectas e imundas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Por isso que é comum tanto atrito no meio familiar, porque geralmente são comparsas que estão reunidos, comparsas do passado, para se redimir. Mas mexe com meu filho, que eu odeio, entre aspas, para ver se eu não viro um bicho. Não é assim? No meio familiar. Aí a gente passa uma encarnação nesse grupo familiar, tem os atritos, aí volta, depois de 200, 300 anos, volta a se reencontrar tudo de novo, tem mais um pouco de atrito, aí já é menos atrito, aí daqui a pouco nós estamos amando.
Por isso que é comum a gente falar assim, né? Eu vou aguentar fulano nessa encarnação para não vir na outra. Bobagem. Na outra você vai pedir: agora foi bom, eu quero continuar convivendo com esse amor da minha vida, né? Olha lá, aqueles dois lá, né? O professor lá, ali não desgruda nunca mais, né, Vaxi? É isso aí, é bonito de ver. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um acelerado, é um criminoso. Então, para a justiça magnânima de Deus, nem sempre aquele que errou é um criminoso, é um acelerado. Como nem sempre a vítima é pura e sincera. Aos nossos olhos rasos, às vezes de um conhecimento superficial uns dos outros, a gente fala: não, coitado de fulano. Mas para Deus a visão é mais profunda, né? Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Deus não vê só aquela lá, porque todo mundo ainda aqui na terra tem uma porçãozinha de maldade, mas todo mundo aqui na terra tem uma porção divina de amor também, e Deus leva em conta disso, e a gente não leva. A gente só vê a superfície ali na hora do quente da coisa ali que aconteceu, né? Deus vê mais longe. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. Talvez essa, né? O que eu fiz? Eu hoje, como, entre aspas, vítima dessa individualidade, o que eu já fiz com ela? Talvez nessa existência, que a sociedade não sabe, né? E outras existências no mundo espiritual. O algoz integral como a vítima integral são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços do sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Veja só como a lei tem seus mecanismos de nos reunir. Não é só no grupo familiar, numa casa espírita, num grupo de trabalho, numa ideologia que defendemos. Nós vamos reunindo assim, né? E aí a gente vai acertando devagarzinho, com a exemplificação de Jesus em nossas vidas. Não deixemos nunca de olhar para Ele, mas um olhar com responsabilidade, um olhar não de pidão, daqueles meninos pidão, né? Pai, o tempo todo, está grandão, 30 anos, está pedindo as coisas para o pai. Nós já estamos com 30 anos. Nós temos que olhar para Jesus, não só como pedir, mas caminhar com Ele, e ir livrando dessas picuinhas que a gente carrega dentro da gente, que só faz a gente sofrer e só faz os outros sofrer, não é? Tem um ditado que a humildade é o troféu do justo. Nós só seremos humildes quando a gente for extremamente justo, inclusive conosco, reconhecendo as nossas condições, sem apavorar, sem nos condenar, e em fazendo assim conosco, a gente vai também transferindo isso para o outro, compreendendo a situação do outro, o momento, a ignorância, né? Às vezes a gente tem hora de exigir tanto dos outros, e aí a gente fala assim: nossa, mas ele não sabe das coisas que eu já sei, não conhece o Consolador que vem através dessa materialização dessas obras, o Consolador que Jesus prometeu.
Porque não é um. A gente fica achando que é uma personalidade, não é, é uma ideia. Porque ela ficará conosco até a nossa depuração, ao fim, quer dizer, até alcançar a finalidade. Qual que é a nossa finalidade? Nós vimos no Livro dos Espíritos: progredir, depurar-se. Essa é a finalidade. Então esse Consolador irá ficar conosco, e aí ficará para sempre, porque ele fará parte da nossa história evolutiva. Então vamos nos esforçar sempre. Hoje, com os recursos da internet, dos aplicativos, a gente pode baixar esses livros e tantos outros livros espíritas gratuitamente em PDF, lê-los sem custo nenhum. Investir em nós um pouco mais de tempo. Eu tiro por mim, a gente está perdendo muito tempo em olhar bobagem no celular. É muito bonito, né? Paisagens, coisas mais lindas, e a gente fica deslumbrado e esquecemos de cultivar o hábito da leitura, da reflexão, de lembrar desses momentos tão bons, né, que a gente passa numa casa espírita, numa casa religiosa, entre amigos, entre comparsas que estão se reajustando, comparsas do passado, que hoje nós somos comparsas do reajuste, uns ajudando os outros. Como nós atrapalhamos uns aos outros no passado, nós estamos reunidos para ajudar uns aos outros. Mas é preciso que queiramos, que esforcemos para a gente conseguir isso. E o outro não vai fazer por mim o que eu tenho que fazer. Não dá para o Marcelo estudar por mim, eu tenho que estudar. Não dá para o outro fazer isso. E assim é tudo. A nossa evolução é individual. Nosso encontrar com Jesus é um a um. Não dá para me encontrar com Jesus e querer que o meu esposo ou a minha esposa esteja com ele também. Ele precisa querer, é outra individualidade. E a gente tem que respeitar isso, mas também tem que convidar esses seres que nós amamos para isso. Por isso os pais, né, fazem aquele esforço de vir, trazer seus filhos para a evangelização. Isso é convite, isso é um convite para essas criaturas estar caminhando, e a gente vê eles do nosso lado, né, mais refeito, mais feliz com Jesus. Caminhemos e agradecemos a Deus por essa oportunidade. Deus nos abençoe, hoje e sempre.